um senhor muito rico, dono de muitas terras. Ele teve um plano de fechar uma fazenda, uma porção da terra, e plantar árvores frutíferas que desse fruta para alimento. E ele fez uma maravilha. Construiu, digamos assim, uma habitação. E colocou nessa habitação um casal, sem filhos. E disse a este casal: tudo que você que tiver aqui nesta fazenda, neste cercado, é para alimento. Você pode comer de tudo. As frutas, tudo lhe será para alimento. Mas tem uma árvore que está plantada lá num determinado lugar. Ela tem um fruto venenoso. Você não coma. Porque se você comer, o dia que você comer, você vai morrer. E foi embora, não disse mais nada qual seria o que viria depois daquilo, né? E assim foi. Então, no nosso vão entendimento, a gente fica pensando, né? Quem é o nosso pensamento em relação a esse grande Senhor? Nada. Mas a gente pensa como o homem pensa. Seria natural que esse proprietário arrancasse aquela árvore, aquele fruto venenoso, para que aquele casal não cometesse o erro de comer. Assim é. Assim foi o plano de Deus para a criação do homem. Primeiro ele fez a casa, construiu a casa. O sol, a lua, as estrelas, a terra, onde esse casal iria habitar. Encheu tudo de fruta, de árvores frutíferas, lagos, animais marinhos, pássaros, tudo maravilhoso. Depois que estava tudo pronto, a casa, já não faltava mais nada, ele criou o primeiro casal. Os primeiros mortais, segundo o livro que a gente lê. Até então, não havia nenhum mortal que Deus houvesse criado antes desse primeiro casal. Depois de tudo pronto, ele criou o primeiro casal e colocou lá e disse tudo isso. Coma de tudo. Tudo que você vê está sob seu domínio. Você tem poder sobre eles, é você que domina. E este homem, ser criado, colocou o nome de todos os animais que nós conhecemos hoje. E assim foi. Este senhor foi embora e não disse mais nada. Até que um certo dia este casal resolveu comer daquela árvore do fruto mortal. Porque segundo a história, apareceu um ser e enganou a mulher. E a mulher comeu
e deu para o marido. E o marido comeu. Aí o dono voltou, o proprietário, e aquilo que ele tinha dito antes que o dia que comesse do fruto morreria, ele disse que ele já não teria mais aquela facilidade do paraíso, ter tudo fruto nas mãos para comer, não envelhecer, não ter dores, não ter sofrimento nenhum. E tudo aquilo tinha acabado. Ele disse que do suor do rosto dele ele teria que trabalhar para lavrar a terra, e do suor comeria. Teria que trabalhar para produzir. A terra já não daria mais o fruto por ela própria, mas o homem teria que forçar a terra a dar o fruto, lavrar a terra, plantar, colher, com dificuldade, com suor no rosto. Esta foi a maldição da desobediência. Ele deveria comer isso até que morresse, que voltasse ao pó da terra, deixasse de existir, de viver. Nada mais o proprietário disse: a sua descendência será maldita. Não disse nada disso, mas ele já tinha abençoado o casal e não tirou a bênção e não amaldiçoou o casal pela desobediência, mas disse que a terra era maldita por causa da desobediência. E depois a história se passou, até que o proprietário resolveu tirar a maldição que estava sobre o homem, aquela condenação da morte eterna. Porque até então o proprietário não disse: você vai morrer e vai ressuscitar um dia. Não disse, simplesmente morrer, voltar ao pó da terra. E como não teria, o homem não poderia sair de lá, porque já não existiria mais, o corpo teria virado pó. Ele teve o plano de, já tinha feito o plano antes de tudo, mas colocar em prática, tirar a condenação sobre o primeiro casal, e assim sendo, toda a sua descendência já não seria mais amaldiçoada, não morreria. Ele próprio, segundo o que este livro diz, ele veio e com a sua vida ele pagou, com seu sangue ele tirou a desobediência, a maldição que é a morte, para que no futuro, depois que todo aquela terra que ele deu ao homem tivesse cheia dos descendentes, como ele disse ao homem, procriar e encher toda a terra, quando isto estivesse preenchido, a humanidade, viria o fim.
todos aqueles que desde este primeiro homem voltaram ao pó da terra, até o último dia que estivessem vivos, seriam transformados num corpo incorruptível, numa alma imortal, e os que estavam mortos ressuscitariam incorruptíveis. Assim é a história da humanidade, a história de um povo, uma nação que ele separou depois, para que ele mesmo viesse para com sua vida tirar a maldição que ele mesmo colocou pela desobediência do homem. E nós, descendentes do primeiro casal, não podemos fazer nada para mudar, nada. Apenas seguir o ritmo até que a Terra esteja totalmente habitada. Aí então, depois de 1000 anos, que ele virá pela segunda vez, depois da sua segunda vinda. Primeiro ele veio para tirar a maldição e o fez, e voltou para onde ele veio, de onde ele veio. E a segunda vez agora ele está voltando para assentar o seu reino sobre a humanidade que ele mesmo criou por 1000 anos. E quando tudo acabar, haverá o toque de uma trombeta, onde todos serão despertados, os que estão mortos, estão no pó da terra, estão mortos, dormindo, como ele disse a seu servo Moisés, Arão, Davi: dormirás com teus pais. Todos estão dormindo, com exceção deste povo, desta nação que ele levantou, que ressuscitarão agora na sua segunda vinda. Os demais que não fazem parte desta nação, nação escolhida já antes da fundação do mundo, a nação do povo judeu, os demais ressuscitarão depois do último dia do reinado milenar de Cristo, onde a trombeta soará e acontecerá a imortalidade da alma, a incorruptibilidade do corpo, e entraremos na eternidade no reino de Deus. Nada mais, nada menos. Então nós apenas vivemos, nascemos, sofremos, do suor do nosso rosto comemos o pão nosso de cada dia. Se bem que tem muitos que não fazem isso, né? Vivem da mentira, desobedecendo a lei do proprietário. Mas os demais, com humildade, com simplicidade, cumprem. Então nós vamos vivendo com dificuldade, com lutas, com dor, sofrendo, até que seja cumprida em nossa vida o mandamento de a terra tornarás, para o descanso, para o sono, o final do dia, o final da labuta, e à noite dormimos, e no amanhecer, a última trombeta, todos seremos despertados, porque o Criador fez assim já antes de começar o seu plano, e assim será feito.